Atenção, você que está vendo esse corte. Você já parou para pensar nos perigos do BTS? Isso mesmo, é isso que nós vamos ver com ela, Irmã Fé e Tulipas. Agora. Recentemente, várias mulheres pediram para que eu gravasse um vídeo sobre a banda de K-pop BTS. Você conhece o K-pop? Então eu resolvi pesquisar um pouco para ver se teria conteúdo para um vídeo sobre eles. Eu pensava que o único problema seria a questão da androginia, que é uma Cavaleiro. Você sabe que a androginia, chat, é o Cavaleiro de Andrômeda. coisa que fica bem nítida na aparência deles. Mas essa é a ponta do iceberg. E por isso, nesse vídeo, nós vamos explorar as escolhas deliberadas de simbolismos nas letras, tanto também nos music videos, e vamos pontuar os significados e os resultados disso. Se você é cristã, significa que a sua lealdade está cativa a Jesus Cristo. A Bíblia explica claramente que a conversão acontece quando Deus nos tira do reino das trevas. Aconteceu alguma coisa com o áudio da Irmã Fé e Tulipas, né? Tá meio piorzinho. E nos transfere para o reino da sua maravilhosa luz. Quando estávamos perdidas, os nossos olhos estavam cegados pelo pecado e a única coisa que nós conseguíamos escolher era o pecado. Mas quando Cristo nos resgata, Ele nos livra do poder do pecado e nos dá o poder do Espírito Santo para escolhermos viver em santidade. E presta atenção nisso aqui. Ok. Santidade significa agir como Jesus. E nós sabemos que nós somos todos. Na verdade, a tradução mais equilibrada de santidade seria ser separado para Deus. Agir como Jesus está muito mais ligado à palavra cristão, né? Porque, inclusive, os cristãos foram chamados de cristãos porque eles eram discípulos de Jesus e faziam coisas que eram parecidas com ele. Então, por isso que eles eram chamados de cristãos. Só para ajudar aqui a Irmã Fé e Tulipas. Totalmente influenciadas por aquilo que nós consumimos, seja aquilo que vemos, seja aquilo que ouvimos, somos influenciadas por essas coisas. Mas aqui vem a questão que diferencia um cristão de um não cristão. Estar na aliança de Deus significa que nós fazemos uma aliança com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, para não pecarmos contra o Senhor, como Jó 31, versículo 1 nos ensina. O que ele nos ensina? Esse é o nosso fundamento e o nosso pressuposto. E assim, a palavra de Deus é o nosso guia. Mas peraí, Irmã Fé e Tulipas, eu acho preocupante quando você citar Jó, sendo que Jó tava de boa, good vibes, aí segundo a Bíblia, Deus falou assim, tá vendo lá o Jó? O Jó é dos meus, o Jó me ama. Aí o Satanás disse, quero ver se ele fosse liso, se ele ia te amar. Aí Deus disse, então vai lá, deixa ele liso. Aí o cão foi lá e receba a lisura. Aí Jó ficou liso. Aí Deus disse, tá vendo, ele ainda me ama. Ele ainda me ama. Aí ele falou, quero ver se ele ainda vai te amar, se ele perder as filhas, os filhos, ficar, tá ligado, pobre, se ele ficar doente, quero ver se ele ainda vai te amar. Aí Deus disse, então vai lá. E aí o Satanás foi lá e disse, fique doente, fique pobre, receba tudo isso aí, ó. Então assim, eu não sei se é o melhor exemplo. De filmes, de músicas, de perfis que nós seguimos, de séries e tudo mais que nós consumimos. A palavra de Deus é o nosso guia, não os nossos sentimentos momentâneos e nem as tendências do momento. As tendências! E analisando as letras da banda BTS, fica muito claro a espiral descendente de um pecado chamando outro, como já disse também no livro de Salmos sobre um abismo que chama outro. E agora essa daqui é a chave para entender todo o raciocínio. Quando pessoas escolhem deliberadamente abandonar o conhecimento de Deus, elas passam a adorar o K-pop. Será que é isso? Se fosse, ia ser surpreendente, né? a si mesmas, outras pessoas ou ainda criaturas menores. E adorar algo que não seja o próprio Deus é a porta aberta para a influência do paganismo e de tantas outras coisas. E esse é um padrão que fica muito claro, por exemplo, quando o apóstolo Paulo se dirige à igreja em Roma, em Romanos. Esse Paulo barbado aí, né? Barbudão. Romanos 1, e a gente vai ver qual que é a relação dessa passagem com a banda BTS. E eu quero trazer um lembrete importante. Cuidado com aquilo que você canta, especialmente quando você não sabe o que a letra está falando.
E isso fica especialmente claro com essa banda pelo fato de grande parte das músicas, ou a maior parte de cada música, ser cantada em coreano, e isso vale pra doramas, pra K-pops, porque muitas meninas Mas e se for em inglês? Porque a irmã Fai Tulipas fica sempre citando uns livros em inglês aqui, né? começam ouvindo por causa do estilo, por causa do ritmo. Mas a gente vai ver E porque eles são gatinhos. que em alguns casos do K-pop, como é no caso da banda BTS, ainda que você não saiba falar uma palavra em coreano ou nunca tenha pegado pra traduzir a letra, os vídeos das músicas não escondem nada das intenções dos artistas e também dos produtores por trás. E por isso que a gente vai fazer essas duas análises nesse vender milhões. vídeo. Então, observe as letras. Uma ênfase repetitiva que eles fazem em várias músicas é amar a si mesmo. Eles têm várias músicas nessa linha, por exemplo, a música Idol, Ídolo, que diz: você não pode me impedir de me amar. E depois diz: eu estou apaixonado por mim mesmo. Mas ainda chega num nível pior, por exemplo, na música God Rap, Deus Rap, que diz: eu não tenho nenhuma religião. Peraí. Será? Obrigado pelo superchat, Ari Castro mandou pra chorar. Será, irmã Fai Tulipas, que você manja no inglês, será que ao escrever God Rap, que é, você traduziu como o Deus do rap, será que também não pode ser uma piadinha de duplo sentido, do tipo God Rap, rap de feliz, rap? Eu tô chutando aqui porque eu não conheço essas músicas, tá? Eu só conheço os hits do BTS. Os hits que chegam até a mim, então eu tô por fora. Fãs do BTS que virem esse corte, comentem aí. Deem o contexto. Porque eu sou o meu próprio Deus. Qualquer provação que venha, eu vou levá-las com as minhas duas mãos. E dizer a mim mesmo, amém. Ouvir essas palavras é a tristeza do coração de um cristão. Simplesmente imaginar o nível de orgulho que uma pessoa tem que chegar para ela dizer essas palavras, dizendo que... Olha, ó, o chat tá me falando aqui, ó. É uma cópia coreana do Rap God do Eminem. Olha aí, ó. Ela se auto-intitula como um Deus e ela escolhe deliberadamente carregar o seu sofrimento nas suas próprias mãos. Isso é deprimente em vários aspectos. E que Deus nunca permita que nós carreguemos as nossas provações sozinhos. Porque a promessa da palavra de Deus é muito reconfortante e muito mais maravilhosa do que qualquer falsificação do orgulho. Um puritano dizia que Jesus nos chama para carregarmos a nossa cruz, mas ele carrega a parte mais pesada. Quão desesperador. Mas isso tá na Bíblia? Não tá, né? Ah, ok. Deve ser o sentimento de querer carregar tudo sozinho e cometendo, e no caso da música verbalizando, a autoidolatria perversa. Esse é o resultado de deliberadamente abandonar o conhecimento de Deus. E na letra da música quotation mark, ponto de interrogação, fica claro que esse é o caso, que diz assim: se eu morrer, provavelmente vou para o inferno, porque eu minto dezenas de vezes por dia. Nenhum livro de moral jamais me ensinou a ser fiel. Tá diferente o texto aqui, né? Ao meu coração. E nesse caso ainda fica mais explícito o desdém à palavra de Deus. Ou talvez, irmão Feito, porra, é foda. Ó, às vezes acontece o seguinte: toda música, poema, obra de arte, cinema, vídeo, ela tem uma evolução. Às vezes a pessoa tá falando assim, ó, no começo, porra, eu tô triste, eu tô piriri, poró. Aí de repente lá no final ele fala, tô feliz, consegui superar. Às vezes é só isso. Às vezes você pegou um álbum que é temático, tá ligado? Aí nas primeiras músicas, tô triste, tô morrendo, e depois vai evoluindo. Às vezes é isso, pô. Você pegou, faltou o contexto, tá ligado? Na verdade, às vezes faltou o contexto. E isso continua, porque essa rebelião não para na idolatria de si mesmo, mas ela também se torna colateral e blasfema. E na música colateral? Beautiful é dito assim. Beautiful! Sim. You are beautiful in every single ways. And words can't bring me down. Eu conheço várias músicas Beautiful. Garota linda, ela é a minha religião. Então eu posso te chamar de Jesus. Caramba, ó, volta aqui, ó. Ah, não, peraí, meu pai Felipe. So I can call you Jesus. Jesus é uma piadoca, mano. Claramente, piadoca. Se eu fosse traduzir na piadoca, eu ia dizer: ela é o SUS. É de graça, salva os pobres e oprimidos, tá ligado? Então eu posso te chamar.
Tá aqui, meu fé tulipas, aqui, ó. Você que... Peraí, meu chat tá na frente, né? Aqui, ó. Tá aqui, meu fé tulipas, aqui, ó. Jesus. De Jesus. E essa parte final fica em inglês porque eles deliberadamente fazem um trocadilho com o nome do Senhor Jesus, colocando o pronome ela no início do nome de Jesus. É um trocadilho pra pegar a galera, irmão. É só isso. Sabe quem fazia muito isso aqui no Brasil? O Pimentas do Reino, tá ligado? Que, porque eu... Tem um monte de banda gospel que faz umas músicas pra Jesus que, mano, tu olha e fala assim, isso aqui é pra uma mina. Acontece muito, cara. É o... Como é que é? Licença poética. O nosso coração, pelo fato de nós sermos seguidores do Senhor Jesus, pelo fato da palavra cristão significar pequeno Cristo, ou seja, nós imitamos a Cristo, Ele é o nosso foco de adoração, Ele é a nossa autoridade. Então, quando nós vemos pessoas deliberadamente blasfemando com o nome santo do Senhor Jesus, que é o nome acima de todo nome, e ao... Pô, irmã, faz tulipas, falta criatividade. Ó, cara, olha como o mundo não muda, né? Pô, pra quem viveu um pouco mais, os crentes tiveram uma época que eles ficaram muito pistola com Rebeldes, né? Qual o nome da banda? Rebeldes, vixe. Rebelde era o Satanás que se rebelou contra Deus, tá ligado? Lembra disso? Um nome em que todo joelho vai se prostrar e toda língua confessar que Ele é o Senhor. Vê uma música que faz um trocadilho deliberado. Trocadilho é proibido? Blasfemar com o nome do Senhor Jesus Cristo é muito, muito preocupante. Preocupante. É triste que ver que não para aí, porque uma coisa vai chamando a outra. E, outra coisa. Por exemplo, na música Pied Piper, que esse nome é uma analogia àquela lenda do flautista de Hamelin, que é uma lenda antiga que dizia sobre um flautista que chegou numa cidade, com a sua flauta encantou os ratos e tirou essa praga da cidade, mas depois, por ele não ter sido recompensado, ele usa a sua flauta para encantar as crianças dessa cidade, leva elas para a floresta e desaparece com elas. E ao lado dessa analogia, eles usam também o contexto do Jardim do Éden. E a música começa dizendo assim: é bom porque é proibido. E a música tem uma letra insana de sedução demoníaca que culmina em... Como assim sedução demoníaca? O que é uma sedução? O que não seria uma sedução demoníaca? Eu tenho uma pergunta honesta. Eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para te destruir. Foi você quem me chamou. Veja, eu sou tão doce, siga o som da flauta. Estou tomando o controle de você. E então, diz assim depois. Caramba, ó, uma ótima... o foguinho. Foguinho na DM é sedução demoníaca? Aí, ó. Boa pergunta, hein? Você que tá vendo esse corte, foguinho na DM é coisa do capiroto? Como flautista de Hamelin que te puxa, eu te testei. Como a fruta proibida da árvore do bem e do mal. Ou seja, tanto quando eles usam uma referência ao Jardim do Éden, eles colocam o errado como se fosse certo. Não, muito pelo contrário, irmão. Ele está justamente dizendo, ó, pegando essa história toda e falando, se acontecesse, se aconteceu, se acontecesse agora, é isso que eu tô fazendo, pra que você se coloque nesse lugar, pra que você perceba. Pô, irmã Fai Tulipas, faltou a aula de, né? Aulinha de português, né? Faltou a interpretação de texto. E no caso da lenda do flautista de Hamelin, eles se colocam como o flautista. Então é uma coisa muito triste de ver como que eles querem engrandecer e inculcar na mente dessas jovens mulheres, que é a grande parte do público deles, a mensagem de desobediência a Deus e a desobediência ao que é certo. E que cai exatamente na categoria que no Mas eles não são crentes, né? livro de Isaías, o Senhor Deus diz: ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da luz escuridade, da escuridade luz, e que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Mas sabe o que ela também diz? A Bíblia também diz? Jesus falou sobre os falsos profetas, né? Sobre os... Qual era o nome? Tinha um nome específico. Ele falava assim: vocês ficam na porta impedindo as pessoas de entrarem. Ela fala: vocês coam mosquito, mas deixa passar os camelos. Eu queria realmente ver assim, um vídeo da irmã Fai Tulipa sobre coisas do próprio universo gospel, sabia? A gente vê muito vídeo dela aqui criticando. Ela dá nome a tudo que tá fora do âmbito da igreja, né? Então, é o BTS, né, a menina do cabelo roxo. Mas a gente tem coisas dentro da igreja que ela não dá nomes, assim, né? Parando pra pensar aqui agora. Curioso.
E se tudo isso já não bastasse, ainda daria para falar sobre as referências ao deus pagão Dionísio, que em uma música eles engrandecem o álcool, as festas, toda essa conotação, a grande quantidade de palavrões, e na sua maioria em inglês. Tá vendo, irmão Faz Tulipas? Pô, meu inglês. Também a conotação sensual das músicas. Sexual. E tudo isso é uma evidência do ciclo pecaminoso que o apóstolo Paulo descreve em Romanos 1, no versículo 21 até o 28, quando ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Olha o que você acabou de dizer. Porquanto, tendo conhecimento de Deus. Você realmente acha que o BTS tem o conhecimento de Deus e do Deus que você está propagando? Que eu acho que não tem. Isso aqui, gente, é um massageador. Que ó, pra ficar nas costas aqui, ó. Nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso... Sabe quem mais fez isso, irmã Fai Tulipas? O próprio povo de Israel. Um dia Moisés falou: vou para o monte, vou falar com Deus. Quando ele voltou, amigo, tava uma putaria no chão, fizeram um bezerro de ouro. Ele chegou, tava o povo só assim, ó. Aí ele, oxi, eu fui bem ali, falei que já voltava. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E nessa passagem a gente vê bem claro como que são os passos para essa decadência, como o apóstolo Paulo mostra. Os passos. Inclusive o BTS é bom de passos. Começa com pessoas deliberadamente abandonando o conhecimento de Deus. Que você está pré-julgando que eles têm, né? E o que ela tá falando de conhecimento de Deus tá falando de Bíblia, né? Tá pré-julgando que os caras tenham. Vamos lembrar que provavelmente não tem. E então elas caem em uma idolatria, se inflamando nas suas próprias paixões, colocando a si mesmas como um Deus, e elas passam depois... Não sei se era isso não, irmã, era só a música. Depois a adorarem e servirem outras pessoas, ou então criaturas menores, e então elas começam a cair em todos os tipos de pecados e perversões. Pecado do BTS, é fazer as coreografiazinhas. Assim a gente vê aquilo que começa como se fosse uma mensagem positiva de ame a si mesmo, se torna a base para todo pensamento que ama a desobediência. E até agora, que viagem. Nós observamos as letras das músicas, mas infelizmente ainda vai mais longe do que isso. E o exemplo mais claro é no music video da música Blood, Sweat and Tears, Sangue, Suor e Lágrimas, que tem uma conotação patente de simbolismos, de escolhas deliberadas de colocar pinturas, esculturas, bem como referências... É arte, irmã, é arte. A gente estudou na 5ª série, aula de artes. A filosofia e a literatura. É arte, irmã, é arte. Aparecem esculturas de deuses gregos. Arte, irmã, arte. Mas também aparece um anjo com asas pretas que, em certo momento, um dos integrantes do grupo beija a boca dessa estátua. Mas eles também colocam um destaque no momento em que eles colocam um dos integrantes como se estivesse observando esse quadro, que é um quadro de Peter Bruegel, que é justamente o quadro que é A Queda dos Anjos Rebeldes. Então não pode... Cara, é engraçado, né? A pessoa passa anos na Bíblia, onde ele pressupõe que tem lá um versículo que trata sobre a queda dos anjos. Isso está na Bíblia, mas não se pode retratar. Os caras vão lá e fazem uma arte sobre isso. Não pode. E ainda, mais ao final, aparece uma cena bem parecida em que um dos integrantes está na frente de um portal e em cima tem uma frase em alemão. E traduzindo fica algo do tipo: é preciso ter um caos dentro de si para encontrar as estrelas dançantes. E essa frase é uma citação de Friedrich Nietzsche. Alô, quadrinhos na sarjeta, citaram Nietzsche aí, hein? Esse homem do bigodão aí, ó. Seu livro Assim Falou Zaratustra, que é o seu livro de crítica à moralidade judaico-cristã, que também é o livro que ele disse a sua frase que ficou muito conhecida quando ele disse: Deus está morto. Que pode ser figurada, né?
que pode ser figurativa. Existe. Cara, ó, isso aqui, ó. Atenção, cristãos que estão vendo esse corte, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se tem uma coisa que os líderes religiosos tentam há anos, eles querem matar a nossa capacidade criativa. A nossa capacidade, quando eu digo criativa, é de pensar a respeito das coisas, tá? Querem nos tornar superficiais. Não, vocês tem que ser crente, tem que ser superficial. Você não pode pensar nada além disso. Nada além disso. Olha só, pensa nessa frase. Deus está morto? Por que eu pensaria que Deus está morto? Porque se eu acredito que existe um ser superpoderoso, onisciente, onipresente, em um mundo cheio de injustiças, cheio de fome, não faz sentido eu pensar que Deus está morto? Faz ou não faz? Faz, querido. Eu sei que você cresceu num ambiente gospel, você sabe que pensar esse tipo de coisa é considerado quase um crime. Você fica todo... Pera, calma. Pensa, você pode pensar. Você pode pensar. Inclusive, grandes líderes religiosos da Bíblia ficaram famosos porque eles questionaram. Ele falou, Deus, não tô entendendo nada. Aí, ó, Daniel, vocês fazem campanha de Daniel. Daniel um dia teve uma visão do bode, não sei o que. Ele falou, Deus, eu não tô entendendo nada. Então ele foi honesto. É essa falta de honestidade que ferra com o mundo cristão. Porque, como não sou honestos com Deus, não vou ser honesto consigo mesmo, tampouco com os irmãos ao seu redor. Aí vou ficar criando historinhas para poder deixar as pessoas ficarem com medo. Então, é mais fácil eu demonizar o BTS do que olhar para o que os caras estão fazendo e falar, interessante, hein? O que tá rolando que eu não saquei? Porque, cara, as respostas estão aí, mano, tá? As respostas estão ao nosso redor. As respostas que a gente quer pra falar e tal. Só que as pessoas não querem ver, não querem ouvir, tá? E mesmo os caras mais... Agora eu virei pastor, né? E mesmo os caras mais famosos da Bíblia aí, que todo mundo puxa saco, Davi, Salomão, esses caras erraram rude, erraram feio. Por quê? Porque eles só não quiseram olhar pra cima. E pouco depois de aparecer essa citação, aparece novamente uma réplica da escultura de Michelangelo, a Pietà, que antes estava intacta, mas depois de aparecer essa citação, aparece Maria com seu rosto quebrado. Ou você sabia, gente, que tem uma passagem bíblica que... Davi, depois de ter feito todo, né, os seus rolês, comida a mulher do amigo e tal, essas coisas todas, chegou um profeta lá, acho que Natan é o nome dele, e falou, Davi, eu tenho uma história pra te contar. E como você é um cara de Deus, eu quero a sua opinião de Deus. Aí o Davi, manda pro pai. Ele falou, o que você acha de um cara que comeu a mulher do amigo, tá ligado? Fez isso, fez aquilo, Davi. Absurdo! Esse cara é um incrédulo, esse cara não acredita em Deus, esse cara é um otário. Aí o Natan olhou pra ele e falou assim, então, safado, esse cara é tu! Aí ele, eita, é mesmo. Aí ele mandou Peraí! Gente, cara, tá na Bíblia, mano. Isso é cara, porra, é muito rápido pra julgar os outros, mas pra si mesmo, eles não prestam atenção, pô. E a representação que deveria ser de Jesus, desfigurada. Tudo o que nós vimos até agora, toda essa sequência de coisas, são deliberadas. Os artistas têm intenções claras em usarem metáforas, analogias e contextos. E por isso que é tão importante, quando nós vemos algo que soa como um alerta, nós procurarmos saber de onde aquele alerta está vindo e compararmos tudo isso com a palavra de Deus. Mas o que a palavra de Deus fala, irmã Fé Tulipras? Tulipras, eu esqueci. Sobre o povo que se diz Israel, mas que tá matando criancinha. O que você acha, irmã Fé Tulipras? Eu queria uma análise sua sobre isso. Ou sobre o povo que se diz de Deus e que tá elegendo líderes religiosos que nem são crentes. O que você acha disso, irmã Fé Tulipras? Porque os sinais estão aí, né? Como nós falamos no início, a palavra de Deus é o nosso guia, é a nossa bússola. Não são os nossos sentimentos, nem as tendências do momento. Na verdade, mais ou menos. Tá. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Olha como isso aqui é enganoso. Essa conversa de que a palavra de Deus é o nosso guia é equivocada. Sabe por quê? Porque um dia, olha, de novo Jesus... De novo Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem. Escuta o que ele falou. Ele não disse assim, o homem não viverá de pão. Ele disse nem só. O que é pão, gente? É comida. Como é que a gente sabe que vai comer? Como é que a gente sabe que vai comer, né? A barriga faz opa! A barriga faz assim. Acorda, cara! Vamos comer. Tu sente fome. Então, os seus sentimentos importam. Aquilo que você sente importa. É quando você sente uma dor que você fala, opa, algo de errado não está certo. Importam. Quer dizer que é só isso que importa, segundo a Bíblia? Não. Mas também
não é só uma coisa, nem só outra coisa, tá? Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Bem fácil, você vê aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E assim, a gente percebe a aparência afeminada dos integrantes. Aparência afeminada, hein? Como assim afeminada? Porque assim, ó, vamos lá. O que é uma aparência masculina pra você e feminina? Isso varia com o tempo, tá? Se a gente olhar no passado, os homens masculinos pra gente do Brasil, pras senhoras do Brasil, seria um cara do bigodão, né? O cara que fala, deite-se que vou lhe usar. Eu tô vendo no TikTok os cortes dessa novela, né? O cara, ei, sinhazinha. Sinhazinha, eu acho, né? Se deite que eu vou lhe usar, né? Isso era a aparência do homem. O homem que era feio, forte, formal, né? O cara que... essas coisas. Com o tempo isso muda. Uma vez eu vi, ó, anos atrás, chat. Você lembra quando o Titanic tava no auge, o filme? Leonardo DiCaprio, novinho e tal. Naquela época fizeram uma pesquisa no Fantástico, né? Na verdade, o Fantástico noticiou uma pesquisa americana, pra variar. Que essa pesquisa falava que, dependendo do período do mês, as mulheres desejavam mais homens com aparência, entre aspas, mais feminina, ou mais os homens com aparência mais masculina. Isso variava com o mês. E aí, na época, o homem usado para aparência mais feminina era o Leonardo DiCaprio, como modelo. Então isso varia, né, irmã Faitulips? Integrantes que não é uma questão cultural da Coreia. Na Coreia, homens são masculinos e mulheres são femininas. Irmã Faitulipas? Não, irmã Faitulipas. O que você tá falando, irmã Faitulipas? Que papo é esse? O que está acontecendo com a aparência dessa banda em específico é algo que é chamado androginia. Não, nada a ver, irmã Faitulipas. Você já viu o BTS vestido? Os caras estão sempre fashion, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que você tá vendo é os caras maquiados, com uma maquiagem super branca. E isso é muito comum em vários países da Ásia, pô. No Japão tem isso. Nas Coreias, facilmente tem, na Coreia do Sul. Isso é noticiado o tempo inteiro por youtubers brasileiros que moram lá. Porque existe uma valorização, isso não tem a ver só com homem, tá? Existe uma valorização da pele branca, porque eles assimilam que a pele branca é de alguém que vem de uma origem burguesa e tal. Ei, pô, irmã Faitulipas, é o básico. No dicionário, ela pode... Tanto que se tu comprar um Samsung, não é verdade? Tu compra um Samsung... né? Quando você vai tirar foto, agora já melhorou, mas no passado você pegava um Samsung, o Xiaomi, você tirava sua foto, você ficava com aquela cara de boneco de cera. Isso é cultural, pô. Tanto significar a mistura de características femininas e masculinas, quanto a completa renúncia de ambos. Fora que tem outra coisa que a irmã Faitulipas tá variando, tá? Eu trabalhei em TV e posso te garantir, em televisão, pra fazer vídeo, tá? Pra fazer vídeo, inclusive foto, mas pra fazer vídeo, essas coisas, todo mundo usa maquiagem. Todo mundo vai usar maquiagem. Não tem o que fazer, meu irmão. Ou tu faz isso, ou vai ficar uma doideira, porque o rosto do ser humano é naturalmente oleoso. Claro que vai ter uns com mais ou com menos oleosidade, mas todo mundo vai precisar usar maquiagem. Senão vai ficar um negócio estranho, horroroso. E aí, quando você passa a maquiagem, literalmente, ela vai ter um tom mais claro do que sua boca. Então, você vai precisar passar um batonzinho na boca. Isso é o normal, bicho. Isso é normal. Isso aqui é trampo, irmã Faitulipas. E nós já mencionamos sobre isso em outro vídeo, que esse pensamento vem muito misturado com a mitologia greco-romana, porque nessas mitologias tinham entidades que ora agiam como homens, ora agiam como mulheres. Era Loki. Loki aparecia na mitologia romana, Loki teve um filho com um cavalo, né? Uma coisa assim. E isso não é surpresa no caso da banda BTS. Mas peraí, o BTS é da Coreia? O que tem a ver com a... Pelo fato de que já vimos tantas influências da visão de mundo pagã que cria os resultados também na aparência física. Bicho, os cara são de um país que os caras têm a maior banda de K-pop do mundo, os caras são gigantescos e eles precisam parar a banda durante um tempo porque os caras precisam servir o exército, cara. Você tá falando que esse lugar é um lugar onde os caras podem ser andrógenos? Você tá... Que história é essa, irmã Faitulipas? Deles. E nós acabamos de ler a passagem de Romanos 1, que esclarece qual é a consequência da vida em pecado. E Paulo estava escrevendo para um contexto romano em que as mitologias greco-romanas eram celebradas e tidas como incontestáveis. E Paulo diz que essas pessoas entregues ao pecado adoram a criatura no lugar do Criador. Então acompanha aqui. Essas pessoas são criaturas e elas passam a adorar
outras criaturas. E tem um Mas o nome disso é capitalismo. teólogo que eu cito bastante o conteúdo dele, porque eu acredito que esse E aí, o teólogo vai ser coreano, grego ou vai ser americano, chat? O que vocês acham? Qual é o chute de vocês? Essa é outra mitologia, Choco. É a nórdica. Mas na grega, Zeus não perdoava nada. Existia, ele tava comendo, é verdade. esse conceito que ele traz ajuda a gente a entender tudo o que está acontecendo no mundo de hoje. Que ele fala sobre as duas religiões do mundo, unismo e doisismo. Ismo é a ideia de que todas as coisas têm a mesma essência e geralmente colocando todas as coisas em uma categoria de divino. Como a gente viu, por exemplo, na letra de uma das músicas anteriormente. E como influência desse ismo, as pessoas querem cada vez mais apagar as diferenças. Existe, por exemplo, o Criador e a criatura. Existe o homem, existe a mulher. Então, existem categorias que são binárias, criadas por Deus. Mas quem foi que disse que... Irmã Fai Tulipas, toda a sua percepção de mundo binário criado por Deus está baseada em um único livro, tá ligado? Em um único livro. Se você está só olhando para esse livro, você inclusive não para olhar o mundo ao seu redor. É impressionante. Porque nesse mesmo livro diz assim, ó, o mundo e as criaturas provam a grandeza de Deus. Mas você não olha para o mundo ao seu redor, você só olha para a linha, para aquela uma página, para aquele um versículo que fala que Deus criou o homem e a mulher. Naquele momento, tá? E inclusive, você para de estudar. Porque a própria Bíblia vai te mostrar... Cara, isso é foda. Eu vou entrar em linguística aqui. É foda! Mas essa religião do ismo tenta suprimir as distinções entre si mesmo e o Criador. E faz isso para tentar se auto-intitular como um Deus. E uma das consequências mais patentes desse tentar apagar as distinções é quando tentam apagar as distinções entre homem e mulher. Mas de que distinção a gente tá falando? É curioso, né? Porque a gente tá falando de igualdade de direitos, igualdade, sabe, de deveres, igualdade de respeito, mas tentam transformar isso como só desigualdade, só como igualdade de gênero, de certo modo. É como se quisessem que fosse, inclusive como se fosse um problema, tá? Porque honestamente, se fosse, o mundo seria até um lugar melhor, tá? Uma das formas como isso acontece na prática é, por exemplo, quando homens evitam a sua aparência masculina ou quando mulheres evitam a sua aparência feminina. Mas o que é uma aparência masculina e feminina? Isso varia com o tempo, irmã Fai Tulipas. Há alguns anos atrás, a sua aparência seria considerada a aparência de quem, irmã Fai Tulipas? Isso varia e varia com as percepções de que está no poder. Em outras palavras, a androginia é derivada exatamente da visão de mundo pagã que se rebela contra as diferenças boas criadas por Deus. Você acabou de inventar essa definição. Então, como cristãs, nós devemos entender que existem diferenças que são boas. E quando pessoas, especialmente aquelas que estão em algum cargo de influência, querem apagar essas distinções, é porque, na verdade, elas têm outras motivações que levam elas a isso. Elas têm... Mas você entende que isso se aplica ao contrário também, irmã Fai Tulipas? Ó, historicamente... existem diferenças que são boas. Olha só, historicamente, você é uma mulher branca, eu sou um homem negro. Essas diferenças são boas? São. Da diversidade, piriporó. Mas durante um período histórico, a galera da sua cor, olha, não é uma acusação pessoal, tá? Eu tô só tentando ser claro aqui. Convencionaram entre si que a galera da minha cor era uma galera inferior e que deveria trabalhar sem ganhar um tostãozinho, né? E que isso ainda tinha que ser visto com bons olhos. Não, isso é dom divino. Você entende que o contrário também é válido? A mesma acusação que você tá fazendo, historicamente... é comprovada que já aconteceu o contrário, assim, né? Pensamentos que estão por baixo de todas essas coisas que simplesmente afloram na sua aparência. E como nós sabemos que o Senhor Jesus nos disse, a boca fala do que o coração está cheio. E do que o coração da irmã Fai Tulipas está cheio? Da mesma forma, a nossa aparência, o nosso exterior vai refletir o nosso interior. Mas o nosso exterior também vai refletir o nosso bolso, irmã Fai Tulipas. Isso aqui não pode ser deixado de lado, cara. Eu não me visto assim só porque eu quero. Eu me visto assim principalmente porque é o que eu consigo pagar, tá? Eu não escolho
Eu quero uma camisa. Não tem mais alfaiate, né? Eu não escolho, eu quero uma camisa assim, assado. O mundo me dá algumas opções que eu acho que eu tenho, mas elas estão condicionadas à minha capacidade econômica, tá? E mesmo assim, essa moda, ela reflete o nosso tempo, tá? Reflete a classe social, reflete toda essa série de coisas. Você olha pra esses homens que estão, goste você ou não, bem vestidos, porque eles estão vestidos de marcas caríssimas, que estão com o cabelo arrumado, estão bem maquiados, você olha pra ele e sente uma ameaça. Você, não, isso aqui é uma ameaça ao ideal de homem que você acha que deveria ter. O que é muito louco, tá ligado? Você tá julgando a aparência de homens que não são da mesma parte do mundo que você, que tiveram uma vida diferente, que são ícones de um mercado. E quando eu digo ícones, não é que eles são... que eles têm a dianteira no sentido de decisão nisso. Eles ainda são trabalhadores desse rolê, porque eles refletem a aparência de uma empresa gigantesca que acha que a aparência que eles devem ter, baseada em pesquisa de mercado e tal. Você entende? Que, de certo modo, o BTS está uniformizado. Olha que doideira, chat. Ó, pensou na pio? Pegou a pio? De certo modo, o BTS está uniformizado. Todos nós, quando vamos para uma empresa, a gente recebe lá uma cara crachá, né? Um uniforme, um crachá, que a gente normalmente não gosta, né? Dependendo da empresa que você tem. Você acha que os caras do BTS estão adorando aquilo o tempo todo? Não. Mas, de repente, esse é o uniforme que eles recebem, porque eles ainda são trabalhadores de uma gigantesca indústria. Por isso que quando descrentes agem de alguma maneira específica, eles estão refletindo aquilo que está no interior deles. E nós, como mulheres crentes, nós temos um chamado claro, dado por Deus, que está em 1 Tessalonicenses 5:22 e 23, que diz: abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, e a vossa alma, e o vosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamadas a nos abster de todo tipo de coisa. Poxa, cara, é impressionante. Eu continuo dizendo, chat, ó. Os crentes da internet, eles adoram citar Paulo, Moisés, Davi, mas pra citar Jesus, e olha que tem quantos livros só que Jesus falou, né? As 3 cartas dos apóstolos. Não cita Jesus de jeito nenhum, né, bicho? Por que vocês têm medo de Jesus? Só porque ele falou assim, ó, que ninguém vai ao Pai a não ser por mim? É isso, né? É impressionante. Que amar, não nos comunicarmos com as obras infrutíferas das trevas. Nós temos um chamado por Deus maravilhoso de cultivarmos a paz de Cristo em nosso coração. O caminho de santificação é muito melhor do que qualquer prazer temporário de uma música de 3 ou 6 minutos. Existe algo muito melhor quando nós escolhemos dizer não para aquelas coisas que desagradam o nosso Deus, para nós abraçarmos uma vida empoderada pelo Espírito Santo. Mas, ô irmã Feitolipas, o BTS faz uma coreografia legal. Inclusive, as igrejas também fazem lá umas coreografias. Mas as dos caras são profissional, mano. Uma vida que é abençoada por Deus e que nós sabemos que nós temos a mão dele nos abençoando e nos sustentando. Nós temos uma opção melhor do que aquele egoísmo idólatra que tenta colocar a si mesmo como a referência de tudo. Mas é exatamente o que a igreja faz. Nós sabemos que nós não somos a referência. Nós sabemos que Deus... Não. Eu vou deixar passar, mas não vou. Eu posso refutar. É o centro de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo. Ó, citou Jesus. O Senhor Jesus... E o Jesus que disse, sejam meus imitadores. Jesus Cristo, que é aquele que deve ser magnificado em nossa vida. Então, se você é uma jovem que gosta de ouvir essa banda, K-pop, olhe para como Jesus é muito melhor do que qualquer uma dessas coisas. Eu lembrei daquele meme, né, galera? Que é assim, ó. É uma imagem 3D de uma caverna, de repente sai Jesus de skate, aí a legenda é Jesus no terceiro dia, aí fica tocando Charlie Brown no fundo, né? Charlie Brown! Qualquer um desses artistas. O Senhor Jesus traz uma recompensa e uma satisfação muito melhor. Vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Mais vale 1 minuto aos pés de Cristo do que vários minutos ouvindo músicas infestadas de pecados e de todo tipo de coisa que é contrário ao que o Senhor Jesus nos instrui. E se você é uma mãe
que você tenha a chamou a coragem mãe. dada por Deus para amar as suas filhas a ponto de instruí-las sobre aquilo que convém e aquilo que não convém ouvir. Mas não convém por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Qual é o argumento do convém e não convém? É raso, né? É foda, sim. Para que elas olhem para quem elas são em Cristo e encontrem muito mais alegria nisso do que tentando se encontrar em um mundo de K-pops. Mas é porque assim, ó, parte do princípio de que as pessoas são binárias, até no sentido tipo assim, eu gosto disso aqui e não gosto de mais nada. E não é esse o caso, cara. A gente observa muita coisa, a gente absorve muita coisa. É assim que nós somos constituídos como seres sociais. A gente tá de olho em tudo que tá acontecendo, tá? Não é porque... Porra, irmã, é foda. Às vezes eu fico assim... Não sei se vale a pena eu gastar muita coisa. Que estão falando tantas coisas contrárias à sua fé. Que nós tenhamos a coragem de Os caras nem estão falando nada com a sua fé. servir ao Senhor Jesus de uma forma completa, com todo o nosso ser. Que a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo esteja totalmente dedicado a Cristo. Que nós possamos ter a alegria de servi-lo, porque Ele é melhor do que a própria vida. O Senhor Jesus é melhor do que tudo, então mais vale estar com Ele do que buscar esses prazeres e ainda buscar essas coisas que quando nós vemos as intenções por trás, quando nós vemos aquelas coisas que estão sendo verbalizadas, parte o nosso coração. Para que nós vamos querer apoiar e financiar esse tipo de indústria que está indo e afrontando o nome do Senhor? É o capitalismo, Jesus, o bagulho é voraz, truta. Afrontando? Calma aí, Felipe. Não tem uma música do BTS dizendo assim, esquece Jesus que ele não é legal. Não tem isso não, pô. Essa conversa que a gente está tendo sobre a gente escolher servir a Cristo e não as coisas deste mundo, é uma conversa que a gente precisa estar se lembrando constantemente, e eu já indiquei várias vezes no canal o livro Livro o quê? Transformadas, que fala exatamente sobre nós aprendermos a trocar as coisas de filmes, séries, todo tipo de mídia, aquilo que pode estar distraindo o nosso coração do Senhor Jesus, para voltarmos a Ele. Ela tem vários quadrinhos explicativos de como lidar com algumas coisas específicas, como lidar com situações, trocando o pecado pela obediência a Deus. Qual pecado, meu Deus do céu? Assistir o filme é o pecado. Calma, irmão Feito Lipa. Espera aí, irmão Feito Lipa. Nós dizemos não à desobediência para dizermos sim à obediência em Cristo. Então, você que é uma jovem, você que é uma mãe, esse livro vai abençoar você tremendamente. Olha o comentário aqui, ó. Aí desliga a câmera e vai ouvir o Blackpink. Pô, não, tem uma banda que eu não vou lembrar o nome, que canta uma musiquinha chamada Magnetic, que é bonitinha a música. Eliton mandou R$50. Oi! Rapaz. Oi? Esse povo fanático, se lessem a Bíblia de verdade, saberiam que estão vivendo no pecado. Saca esse versículo lá em Levítico? Não vestirás roupa feita de 2 tipos de tecido. Esse povo vive no pecado e nem sabem. Exatamente. Foi por isso que Jesus, quando veio, ele deixou uma explicação muito clara. É assim, ó. Vocês só vivem pela graça. Se vocês for tentar viver pelos próprios méritos, vocês não vão conseguir, cara. Para que você esteja tendo a força para escolher ser transformada pela renovação da sua mente, ao invés de se conformar a este mundo. E se você quiser ver uma análise parecida com essa sobre a Taylor Swift... Esse a gente viu. Mas eu vou finalizar aqui dizendo uma coisa que é importante, tá? Importante pra você que tá vendo esse corte, pra você que tem um histórico de igreja e piriri para. Você vai notar que nesses cortes, em determinados momentos extensos, ela vai sempre dar um discurso de não, porque a vida com Deus vale muito a pena, vale muito mais. Mas ela tá falando de si própria, muito de si própria. Isso é curioso porque a Bíblia vai dar os grandes exemplos de cristão como sendo pessoas que eles olhavam o que os líderes estavam dizendo, mas eles comparavam se o que eles estavam dizendo estava de fato na Bíblia. Os famosos crentes de Bereia eram pessoas que batiam, tá falando umas doideiras aí, mas tá na Bíblia. E a gente vê uma falta disso. Porque quando você fica só falando que eu ser de Deus é bom só porque é bom? É bom só porque é bom? Cadê? Eu queria um respaldo bíblico, porque a Bíblia ensina a fazer isso. Então você entende que isso é problemático? Do ponto de vista cristão mesmo, tá ligado? Do ponto de vista cristão. Isso, eu só estou justificando porque é bom. É simplório demais, tá ligado? Jesus... e olha só. E aí eu vou citar de novo Jesus. Jesus nunca provou a sua capacidade divina dizendo só
porque é bom, tá? Inclusive um dia apareceu os fariseus e falou, Jesus, e aí, qual é a sua? Aí ele falou assim, olha só, eu sei que vocês estão desconfiando que eu não sou quem eu tô dizendo que eu sou, mas pra vocês saberem que eu manjo dos Paranauê, então, ô aleijado, levante-se e anda. Então assim, ele provava, sabe? Eu tô falando de coisas miraculosas, então olha os milagres acontecendo. Então eu acho que muitas vezes falta isso no cristão, essa percepção de que, cara, tem que sobrepor, tem que ser além do só falar, irmão. Desculpa te falar, isso é verdade. Jesus falou que se as nossas obras não superarem a dos escribas e a dos fariseus, a gente não é digno do reino dele. Finalizei com esse versículo bíblico. Toma essa, se inscreve nesse canal porque aqui tem vídeo todo dia, gospels ou não, e tchau, obrigado.